Olá pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre eletricidade, mais especificamente sobre magnetismo, vetor e indução magnética. A gente vai primeiro falar alguma coisinha sobre o que acontece quando passa uma corrente elétrica num condutor, mais especificamente na espira circular, e depois mostrar como esse assunto aparece em questões de prova. Para isso a gente vai usar uma questão da SpaceX que caiu em 2019. Se isso te interessa, continua acompanhando o vídeo aí. Vamos lá! Inicialmente, vamos fazer uma revisão aqui do assunto. A gente está falando de vetor e indução magnética. Se é vetor, ele tem que ter aquelas três componentes lá que você sabe. Quais são? Módulo, direção e sentido, correto? Vetor e indução magnética, o que é importantíssimo você saber? Que quando a gente tem corrente passando por um condutor, nos arredores ali surge o vetor e indução magnética. E aí tem três condições especiais que você não pode deixar aí de saber, que é qual o vetor e indução magnética quando a gente tem um condutor reto, quando a gente tem uma espira circular e quando a gente tem um solenoide. Hoje aqui a gente vai falar sobre espira circular. A fórmula que eu já estou apresentando aqui para você encontrar o módulo primeiramente, você vai escolher um nome aí de conhecido, não sei, de alguém que você queira, comece com B e você vai memorizar, não tem jeito, cria uma frasezinha. Aqui os meus alunos já me ajudaram aí a usar para gravar, é a seguinte: Bernardo me empresta R$2. Nesse Bernardo ou Bruna, fala um nome aí, filha, que B, você gosta? Bruno me empresta R$2. B é o módulo do vetor indução. O Mi, permeabilidade magnética. O empresta, né? É para a gente lembrar desse I da corrente, ó, módulo da corrente que passa no condutor. E no denominador aqui, ó, o 2, constante, o número 2. R do reais, ó, Bruno me empresta R$2, é o raio da espira, porque na espira circular a gente vai encontrar qual o vetor magnético nesse ponto central aqui, ó, no interior da espira circular, utilizando essa fórmula aqui do Bruna, Bernardo me empresta R$2, certo? Agora vamos falar de direção e sentido. Para isso eu vou mostrar, a gente vai ter que lembrar da regra da mão direita. Para isso eu vou mudar de tela aqui, só um minutinho. A gente vai ter que lembrar da regra da mão direita. Então, ó, acompanhando aqui o desenho, você vai pegar o dedão, mão direita, o dedão no sentido da corrente. Tá ali, ó, sentido da corrente. Pegar essa espira aqui de baixo. Opa, essa daqui, ó, espira de baixo. Dedão no sentido da corrente. Depois você vai apontar seus dedos para o ponto no qual você quer ver onde está ocorrendo a ação, onde está surgindo o vetor e indução magnética. Uma primeira coisa que eu te falo é que a direção é sempre perpendicular ao plano da espira. Então, direção, a gente não está falando de sentido, né? Pode ser para lá ou para cá, ó, subindo ou descendo, mas sempre, ó, 90 graus perpendicular a esse plano onde está a espira. Então, ali, ó, corrente no dedão. Depois, apontou os dedos lá para o ponto origem, onde você quer ver o vetor indução, e, no caso, como a corrente está para lá, a sua mão vai empurrar, ó, sentido para cima. Ou tem gente que já gosta de fazer assim, ó, corrente para cá, vetor saindo do papel. Então, nesse caso aqui, corrente indo para lá, regra da mão direita, o empurrão aqui, ó, vetor indução, sentido para cima. Se fosse ao contrário, ó, corrente vindo para cá, você teria, ó, palma da mão empurrando o vetor, então sentido para baixo. Tá falado aí, ó, o que é a regra da mão direita. Faltou só mostrar uma representação aí desse vetor saindo ou entrando no papel.
Primeira situação, seguindo o que está aqui na tela, ó, corrente para a direita, você aplica a regra da mão direita e vê que esse vetor está saindo aqui do papel. Por isso, você vai fazer essa representação aqui, ó, saindo é uma bolota com um pontinho no meio. Caso a gente tivesse um vetor, uma corrente, ó, finge que o sentido não é esse, finge que a corrente está vindo aqui, ó, depois eu apago isso. Daqui para lá. Você aplicaria a regra da mão direita e teria aqui, ó, o vetor entrando no papel. A representação é essa bolotinha com um X. Como que você recorda isso? Pensa que o vetor é essa flechinha aqui, ó, do jeito que eu estou fazendo. Na ponta ela tem esse pontinho. Então se ela está saindo do papel, olha como que fica desse jeito. Bolota com um pontinho no meio. Agora, se ela entrou no papel, a última coisa que você viu, que rasgou o papel, foi essa cauda aqui, ó, essa bundinha aqui da seta. Por isso você vai representar a bolota com o xizinho. Então entrando no papel é assim, saindo do papel é desse jeito. Beleza? Então, como a gente conversou, para ilustrar, vamos pegar essa questão aí da SpaceX 2019. Repara que a gente tem aqui duas espiras circulares concêntricas e ele quer o vetor indução magnética resultante aqui, ó, no centro. O que a gente tem que fazer? Encontrar, ver o que uma espira causa de vetor indução, o B1 para a primeira espira, e o que a outra espira causa de vetor indução naquele ponto, um B2. As questões geralmente fazem isso, colocam uma espira circular e um condutor reto. Uma situação dessa em que você tem mais de um vetor e no final tem que achar o vetor resultante. Para nossa sorte, já vou adiantando aí, como ele quer o vetor resultante em vetor indução resultante no centro O, e elas são concêntricas, esse vetor que vai estar numa direção, ou para cima ou para baixo, direção perpendicular ao plano, eles vão estar tipo um cabo de guerra, ou um ajudando o outro, na verdade, ou um atrapalhando o outro. Um puxando para cima, o outro puxando para baixo. Isso é o que a gente vai ver na hora que aplicar a regra da mão direita. Então, se num cabo de guerra um está puxando para cima, outro para baixo, a gente tem que abater o menor do maior e ver o que tem de saldo líquido aí. Ficou embolado? Vamos ver agora a resolução. Vamos primeiro analisar aqui o que acontece na espira de número 1. Olha lá, a corrente que passa nela é de 6 amperes e o enunciado também dá o raio R1 igual a 2π metros. A gente vai aplicar a fórmula para achar o módulo, que é B1 é igual a Bernardo me empresta R$2. Detalhe que aqui é o raio na espira 1 e aqui é a corrente na espira 1. Vamos fazer as contas. O μ0 é dado, né? Permeabilidade magnética no vácuo, que as espiras aí é dito que elas estão no vácuo. 4π, 10 a menos 7, vezes 6 amperes. Repara que as unidades aqui, ó, Tesla, metro, ampere. Então, aqui, corrente tem que entrar em ampere e o raio tem que entrar em metro. Atenção, como sempre, na física, para as unidades, tá? E aqui embaixo, 2 vezes 2π. Fazendo aqui as simplificações. Opa, o 2 dá 1, o 2 dá 1. A gente tem que o módulo desse vetor B1 é 6 vezes 10 a menos 7 Tesla, correto? Agora vamos olhar qual é a direção, a gente já sabe que é perpendicular ao papel. Agora o sentido. Regra da mão direita, ó, dedão aqui no sentido da corrente, ó, então a corrente vermelha aqui tá para a direita, foi para lá, vetor então, a palma da mão empurrando esse vetor B1, a gente tem que B1 tá aqui, ó, saindo do papel. Opa, em cima dele. Beleza? Então tá encontrado quem é o B1. Agora a gente vai fazer a análise do B2. É dada aqui a corrente I2, 8 amperes, e também o enunciado fala pra gente o raio R2. Quanto é? 4π metros. Vamos calcular então, ó. B2 é igual a μ0 vezes corrente 2
sobre 2 vezes raio 2. Opa! Substituindo aqui os valores, I0, 4π, 10 a menos 7, vezes, quanto que é a corrente? Olha lá, 8 amperes. Só um minuto. 8 amperes. Aqui embaixo, 2 vezes 4π. Simplificando, corta 4π com 4π. Aqui, ó, por 2 dá 1, por 2 dá 4. Assim a gente tem um resultado de 4 vezes 10 a menos 7 Tesla para B2. Vamos aplicar a regra da mão direita agora para o I2. Ó, essa corrente ela está fazendo isso aqui, ó. Vem aqui por cima, nesse sentido, faz a volta no sentido horário. Então aqui, ó, nessa posição, para ficar fácil de comparar com a outra, a gente não pode falar que é como se ela tivesse nesse sentido aqui, horário. Aplicando a regra da mão direita, ó, você sabe que a palma da mão está empurrando esse vetor. Então, a gente pode dizer que o B2 está entrando no papel. Então, ó, bolota aqui, lembra a cauda da setinha, ó, xizinho dentro da bolota. Então aqui a gente tem o vetor B2. Certo? Então, ó, olha o que a gente já encontrou. Sabe que ambos os vetores de indução B1 e B2 estão na direção aqui, ó, perpendicular ao plano, perpendicular ao papel, passando por O. Só que B1 está saindo do papel, B2 está entrando no papel. Então você concorda que a gente pode dizer que, deixa eu até mudar a cor para essa conclusão, a gente não pode afirmar que B1, o módulo do B1, é maior que o módulo do B2? Então, sendo por isso que eu falei lá de cabo de guerra, se um puxa para cima, B1, e B2 puxa para baixo, só que B1 vem esse aqui, ó, ele tem um módulo maior. Então, o vetor resultante, a gente já pode dizer que ele está saindo do papel, dessa análise que a gente fez. Agora, qual seria o módulo dele? Você concorda que se B1 puxa para cima, B2 para baixo, o saldo líquido é para cima, que a gente pode afirmar que esse B resultante aqui é B1 menos B2, e que a gente faz a conta simples aqui, ó, 6 vezes 10 a menos 7 menos 4 vezes 10 a menos 7. É como se colocasse o 10 a menos 7 em evidência, 4 vezes 10 a menos 7, ou você pensa aqui, ó, que o 10 a menos 7 é como se fosse uma letra A, ou 6 bananas menos 4 bananas, dá quanto? 2 bananas. Só que nesse caso, banana é 10 a menos 7. Então a gente pode afirmar que, o vetor resultante é 6 menos 4, que dá 2 vezes 10 a menos 7 Tesla. Olhando as opções, você vai ver que resposta letra A. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro como aplicar o conceito aí de indução magnética para espiras circulares em uma questão. Geralmente o que é pedido é isso daí. Você acha qual o vetor que um elemento causa, depois você acha o que o outro elemento causa e acha o vetor resultante. Nesse caso são duas espiras circulares, mas às vezes a gente tem... Peraí, garoto. Às vezes a gente tem um condutor reto interagindo com a espira circular, tá certo? Em várias outras provas isso aparece também, não só na SpaceX. Você vai ver aí em vários outros vestibulares, outros concursos militares, talvez até no próprio Enem, esse conceito aí do vetor indução magnética, ele é importante. Espero que tenha ajudado, que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever, deixar seu like e acompanhar a gente aqui no YouTube e também lá no Instagram, tá certo? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.